Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma vez aqui uma gravação especial. Eu sou o Júnior Masters. Dessa vez nós estamos com doutora Cláudia Pacheco, diretora das faculdades trilógicas. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutora. Obrigada. E eu trouxe aqui uma assistente, viu? Porque é médica psicossomaticista e ela pode colaborar conosco quando houver alguma pergunta, alguma coisa. Perfeito. Ela pode doutora colaborar. Julieta, né? Doutora Villarreal. Julieta Villarreal. Prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela é professora da faculdade também. Certo. Nós temos então duas psicanalistas, né? Uma inclusive médica, e a senhora também veio para falar com a gente sobre erotismo. Na verdade, erotismo e, no caso, uma patologia, né? Seria uma patologia. Exatamente. O Júnior, você me perguntou uma vez quando que eu comecei os estudos sobre erotismo e sanidade mental, né? Saúde mental. Uhum. Na verdade, Júnior, esse estudo teve vamos dizer, um marco sério com Freud. Sigmund Freud começou a ciência que ia desembocar nessa questão de erotismo, porque ele criou a teoria sexual das neuroses, das psicoses e até das doenças psicossomáticas. Então, Freud, que era um indivíduo assim genial, né, da Universidade de Viena, médico, super culto, estudou com os melhores professores da Europa. Então, esse médico, ele desenvolveu um trabalho que ele afirmava que o equilíbrio ou a satisfação dos instintos eróticos, dos instintos sexuais, é que poderia trazer a felicidade, o equilíbrio, a sanidade das pessoas. Essa teoria de Freud teve muito respaldo de alguns psicanalistas e psiquiatras europeus e depois, consequentemente, gradativamente, isso foi tomando conta dos Estados Unidos, das Américas, a Europa toda e, olha lá, já chegou certamente até no Oriente. Bom, e o que foi aqui? Qual que é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje? E nisso a doutora Julieta vai nos auxiliar também. O que se verificou é que não só a libertação sexual de homens e principalmente de mulheres, porque os homens mais ou menos tinham já uma certa liberdade sexual naquela época, no fim do século XIX, começo do século XX, os homens já tinham uma certa liberdade maior do que as mulheres. E o que as mulheres protestavam é que elas, por serem mulheres, invejavam aquela condição de liberdade masculina. E Freud chamou isso de inveja do pênis. Achando que as mulheres tinham inveja da liberdade sexual dos homens. O feminismo veio então com a Betty Friedan nos Estados Unidos. Ele foi incentivado por um sobrinho neto do Freud, o Bernet, que introduziu as teorias sexuais dentro do marketing e o erotismo entrou na sociedade toda, não só como um direito, mas como uma solução, como um caminho novo de libertação, de felicidade, de realização, de equilíbrio. Então, isso foi dentro da ciência, a tal ponto que até dentro de mosteiros, de conventos, universidades, em todos os lugares, os cientistas passaram a estudar essa questão do inconsciente freudiano, que abrigaria, então, o complexo de Édipo, o complexo de Eletra, etc., etc., e até nas crianças, que foi se criando, dentro das técnicas psicanalíticas, a análise das crianças com interpretações de cunho sexual.
Deixa eu Bom, só fazer uma pergunta, só pontual. A senhora viveu na França, foi para os Estados Unidos, enfim, viajou à Europa, e você conseguiu testemunhar a influência do Freud e do ensinamento dele, assim, pessoalmente também, nesses lugares? total, total. Eu trabalhei em todos esses lugares, né? Eu fui para Nova York, Big Apple, uma cidade totalmente livre, né? Depois do freudismo. Então, vivi lá, atendi muitos clientes em Manhattan, onde a gente tinha o nosso consultório, nós treinávamos psicanalística. Então, isso estava dentro dentro da vida pessoal de todos, estava no cinema, na literatura, na arte, nos business, no marketing. Tudo envolvia o erotismo. Se não era a teoria sexual expressa do relacionamento sexual expresso, era o erotismo, as formas eróticas, nus, que depois foi evoluindo para uma certa pornografia. Porque depois a doutora Julieta pode dar uma explicada, né? Que quando você tem uma dependência, e essa se torna até uma dependência neuroquímica da pessoa, ela vai precisando cada vez mais para poder satisfazer aquela necessidade neuroquímica, né? E então essas práticas de visualização erótica foi crescendo até se tornar um ponto que chegou hoje, né? De pornografia expressa, de baixo nível, baixo calão, e tornou-se assim o dia a dia de muitas pessoas e uma dependência. Bom, perfeito. Mas voltando àquele raciocínio, a teoria sexual das neuroses, ela não só não trouxe solução, mas passou a ser, a meu ver, a maior ilusão do século XX e que está entrando no século XXI. Quando Freud escreveu aquele livro sobre o futuro de uma ilusão, ele escreveu sobre a religião, as religiões, que ele dizia que eram uma criação, uma ilusão do ser humano, que o ateísmo era o futuro da humanidade, assumir o ateísmo e assumir a sua realidade, a sua natureza, que o ser humano é como um animal com instintos. E não tem nada de vida espiritual, de Deus, que isso foi uma invenção da humanidade para dominar os seres humanos. Bom, excelente. O que a gente nota? Que, na realidade, pelos resultados, Júnior, pelas consequências, pelo desastre que a sociedade está sofrendo, a gente vê qual que foi a grande ilusão da humanidade. A grande ilusão da humanidade está justamente na vida erótica, na libido, no relacionamento afetivo sexual e, ultimamente, a grande ilusão de que uma total liberação instintiva, seja homossexual, seja incestuosa ultimamente, que isso é que pode trazer a felicidade para a humanidade. O ser humano ser livre para ser feliz através do sexo, ou através da libido, ou através do romance. Então, o que a gente vê é um aumento de ansiedades, de neuroses, de psicoses, doenças venéreas, de problemas correlatos orgânicos, hormonais, porque na pesquisa que eu venho fazendo desde os anos 80 com mais profundidade, o que a gente verifica? Que quanto mais ativa, erotizada a pessoa menos hormônios femininos e masculinos ela vai ter. Você fala assim, menos testosterona. Menos por exemplo, menos testosterona. A testosterona da humanidade está diminuindo em grande parte. Os homens estão cada vez com menos testosterona e as mulheres com problemas também hormonais, tomando muitas vezes suplementos hormonais. Isso já é mercado, né? Da farmacêutica. É um grande mercado que se abriu. O mercado da pornografia, o mercado... E o que acontece? Acontece que esta ilusão enorme, uma grande ilusão,
está afundando a humanidade para um nível até de uma subconsciência. Estão descendo no grau de consciência. A humanidade está baixando, ficando cada vez mais sensorial, como um bichinho, entendeu? Percebendo menos as coisas, a inteligência já não funciona tão bem, ficam dopados, ficam fáceis de serem manipulados. Júnior. Eu entendi a explicação perfeitamente. Eu só queria também que a senhora comentasse. Então, quer dizer que quanto mais a pessoa, entre aspas, se liberta sexualmente falando, se torna mais erotizada, menos realização ela tem e também menos prazer ela tem, porque baixa o hormônio, se sente cada vez menos satisfeita. Isso, pegou bem. Então, a questão, né, até agora vamos voltar àquela questão do Freud. Então, a teologia não estava errada quando dizia que a vida sexual tem que ser vivida com parcimônia, para que esta vida sexual seja satisfatória, que traga bons frutos e até um certo grau de satisfação de vida, de boa qualidade de vida. Se a pessoa coloca a qualidade de vida dela só nisso, ela estraga a vida e estraga isso também. Estraga a vida sexual também. Será que também esse é um indício de que por que na nossa época o sexo é tipo um fator central, né? A gente, tudo que é falado e também comercializado, né, tem a ver com o erotismo, tem a ver com prazer... porque muitas vezes as pessoas não estão se realizando na prática, como a senhora falou? Isso. Então, agora as crianças são expostas, né? São erotizadas artificialmente pelas mídias sociais, esses filminhos e joguinhos, e o ambiente, música, cinema, tudo. Erotiza uma criancinha precocemente, né? Ela já não tem um desenvolvimento hormonal aí normal. Ela já não vai ter um desenvolvimento normal. Algumas tadinhas até das meninas e meninos, né? Eles já entrando nessa vida precocemente, já começam um monte de problemas de gravidez precoce e com isso um monte de abortos, que são muito traumáticos, né? Para ambos. Para as meninas e para os meninos também, né? Então, esse desvio fica um delírio. É um delírio. É um mundo de delírio. É um mundo onde a vida erótica é principalmente feita na mente. Ela é estimulada artificialmente na cabeça das pessoas e isso provoca uma reação psiconeuroimunológica, psico-hormonal, interfere em todo o nosso organismo e até no nosso DNA. Deforma até o DNA, a ponto de algumas crianças já começarem, em idade precoce, a dizer: mamãe, eu estou me sentindo que eu nasci para ser outra coisa. Nasci menina, mas eu não quero ser menina. Eu nasci para ser menino. Eu não sou menina. E vice-versa. Porque isso é artificialmente estimulado já desde a mais tenra idade. Perfeito. Assim, a senhora comentou sobre pornografia. Sim. Não sei se seria já o momento da gente falar, talvez também com a doutora Julieta. Quais são os malefícios da pornografia, tanto para quem consome, quanto para quem produz, né? Quem está na indústria, quem são os atores, as atrizes e assim por diante. Bom, para quem consome, o que a doutora Cláudia estava explicando, né? Existe todo um desequilíbrio de neurotransmissores, inclusive uma substância chamada CREB, né? Eu não vou entrar aqui em tecnicismos, mas de fato a pessoa lá não consegue mais sentir prazer. Estou falando prazer físico, muito menos satisfação, né? Então ela vai precisando cada vez de estímulos maiores, de cenas inclusive mais violentas, porque ela não se satisfaz mais com uma situação normal. Então ela começa a ter prejuízos, além de neuroquímicos,
nos relacionamentos. Um dos primeiros sintomas e do perfil de personalidade, né, para essa pessoa entrar por esse caminho é o isolamento. Isolamento social, pessoas que têm dificuldade de relacionamento interpessoal. E aí começa também a trazer uma série de condutas mentirosas, porque a pessoa vai se afundando nessa situação e ela deixa até de trabalhar porque fica dominada. A senhora tem algumas porcentagens sobre isso, né? E que está no nosso curso, viu? Nós fizemos um curso júnior de 3 aulas e que está na plataforma do Hotmart. Legal. E depois a gente vai então dar mais dados sobre isso. E nesse curso, nessas 3 aulas, nós discorremos coisas para aprofundar nesse assunto. E a doutora Julieta traz várias porcentagens, né, doutora? Estatísticas do que acontece, viu, Júnior? O que vem acontecendo, inclusive, nos Estados Unidos. E essas estatísticas, Júnior, são muito benevolentes. Por quê? Porque as pessoas não abrem o jogo da vida sexual, dos seus delírios e fantasias. São muito poucos os que abrem. Então, os índices, os números, são muito maiores e piores do que estão já sendo registrados. Porque são só aqueles que aceitam falar como é a vida particular deles. E no campo sexual, a maioria não aceita falar. Então a coisa é muito maior. Por exemplo, quem que aceita dizer que mente? Que mente para o parceiro, que não vai falar. Quem que aceita falar que vive atormentado com as mentiras que tem que ficar pregando com todo mundo na vida social? Não vai falar, ele quer esconder. Então, a coisa é muito maior do que se fala. É uma bomba ambulante aí. E está trazendo muita angústia, porque a pessoa pensa, bom, mas se eu deixar isso, eu vou viver o quê? Eu vou fazer o quê na vida? O que vai poder me dar satisfação? Então, essa grande ilusão, ela passa a ser a realidade da pessoa. Entendi. Doutora. E no caso de quem pratica, né, de quem são os atores e atrizes dessa indústria, qual que é o resultado disso? Bom, hoje tem inclusive vários depoimentos, né, principalmente de atrizes, mas também alguns homens, né, que eles relatam a dificuldade terrível, né? No início eles achavam que era um fator de escolha apenas fisiológico, que não teria problema nenhum, mas com o tempo, o perfil que se vê neles, esse índice de ansiedade, depressão, outros vícios, porque esse vício da pornografia e essa produção tem também um componente espiritual muito sério, né? Então, várias dessas atrizes já gravaram depoimentos que assustam, né? Que não aquilata, né? Que não dimensiona o efeito psíquico, emocional e espiritual dessa prática. E a gente sabe indiretamente, né, doutora Julieta e Júnior, às vezes o fim trágico de determinadas pessoas que se envolvem nesse tipo de profissão, né? É um fim trágico, acidentes trágicos, doenças trágicas, mortes trágicas. É muito frequente o drama desses ídolos sexuais, muito frequente. A vida se torna muito dramática, porque aí entra o aspecto que a gente pode até tratar um pouquinho mais para frente hoje na nossa live, da questão espiritual da situação, né? Das energias espirituais que estão envolvidas dentro de qualquer situação de vício. E esse é o maior vício da humanidade, aliado à droga e à bebida. É o maior vício da humanidade no momento. Eu acredito, Júnior, que o erotismo é o número 1, o vício número 1 da humanidade. E que já pega, inclusive, pessoas que não bebem, não fumam, não se drogam, mas estão já embarcando nessa ilusão. Certo. Tem um ponto também que eu queria que a gente comentasse. E as pessoas comuns, assim? Digamos que tem as pessoas que realmente estão viciadas na pornografia, ou tem a pessoa que produz o conteúdo, né, que são as pessoas que trabalham na indústria, promovem os filmes e tal, mas e pessoas comuns, assim, vamos chamar de pessoas que
estão um pouquinho abaixo desse nível, né? Porque é um nível mais pesado, né? Digamos assim, tanto de contato com esse conteúdo. E quem, digamos, tem uma vida durante alguns anos assim mais sexualmente livre, de quem gosta de, enfim, de fazer algum tipo de conteúdo para si próprio, às vezes grava alguma coisa caseira mesmo ali para ele, para a pessoa gravar, seja homem, seja mulher. Quais, tipo, tem algum registro já de que seria essa pessoa também seria vulnerável para esse tipo de situação? Júnior, eu acho que isso, a gente pode dizer que todas as pessoas estão vulneráveis, não só a esse tipo de problema do erotismo. A gente está vulnerável a N problemas, N patologias. A patologia do erotismo deveria ser mais uma se ela não tivesse sido tão estimulada pelos interesses de poder econômico social e talvez espirituais, porque é muito fácil, né? Acho que é o vício mais fácil de uma pessoa adquirir, mais fácil que bebida, que cigarro, é o mais fácil. Então, qualquer ser humano está sujeito a começar a dedicar mais interesse, mais energia, mais preocupação, mais esperança de satisfação, de felicidade, mais tempo do que o ideal para ela. Entendeu? Qualquer um está sujeito a isso. Então, a própria pessoa precisa ter uma atenção nisso, ter consciência de que o erotismo ele não é tudo isso que se pensa na humanidade. Inclusive, depois das práticas eróticas, a pessoa se sente deprimida, muitas vezes, e fica com crise persecutória. Isso é um ponto importante, porque isso é um assunto profundo da psicanálise e é a causa do feminicídio em grande parte. Tá? Se fala muito do feminicídio, né? Homens que matam mulheres supostamente por causa de ciúmes, ou mulheres que matam seus companheiros, ou casais homossexuais que se matam, um mata o outro, enfim. Um mata, o outro fica. Quer dizer, o assassino geralmente não morre, mas vai para uma vida de infelicidade, né? O que é isso? Então, o erotismo, ele encobre, geralmente, ele serve para aliviar a ansiedade persecutória que a pessoa tem. Ou seja, ela tem problemas de origem emocional, tá? Ela não se sente bem, ela não está realizada, ela não está tranquila com a vida espiritual dela, com a ética interna, com relacionamentos, com emoções. Ela está com o interior dela que não está bem, ela está ansiosa, alguma coisa não vai bem. Então isso me alivia. Então começa, né? Bom, então deixa eu me distrair com isso. Dá uma tipo assim, um descarregamento, né? Descarrega aquela tensão por um tempo. Depois a tensão volta e volta pior. E quando isso, a pessoa que faz isso, ela já tem problemas internos persecutórios, ela se sente assim, rejeitada, mal amada, vítima de alguma situação, as coisas não vão bem para ela na vida, ela não entende por quê, os outros estão contra ela, o mundo está contra ela, Deus não gosta dela, não existe Deus, enfim, né? Uma porção de ideias, eu vou mal na vida, estou péssimo, vai dar tudo errado, vou mal nas finanças, um monte de razões. Ela tem essa válvula de escape que é o erotismo. E ela acha que o erotismo vai ajudar a dissolver aquele mal-estar interno. E não só não dissolve, não resolve, como agrava, porque ela não resolveu aquilo que ela tinha que resolver, que era outro problema, né? E ainda fica com mais ansiedade, porque aí ela faz uma fuga. E cada vez foge mais, e cada vez foge mais, e cada vez está mais enrascado.
Então, essa pessoa que vai juntando esses sentimentos, sou mal amado, não sirvo para nada, ou, enfim, não gostam de mim, começa a ter isso com a mulher, ou com a amante, ou com a namorada. E qualquer atitude, porque aí existe o quê? Uma frequência de abordagem maior. O homem mais neurótico, ele aborda mais vezes, ele tem mais necessidade de frequência de relações, né, de ejaculação, de orgasmo, mais frequente do que um homem tranquilo, um homem que não está tão ansioso. Então ele vai aumentando aquela frequência, precisando cada vez mais, cada vez mais. A companheira, por exemplo, não entende muito aquilo, muitas vezes, a mulher, porque ela pode não estar naquela, vamos dizer, naquela sintonia. Ela está lá na casa dela, ou está só com ele, ou tem, enfim, a vida dela, as crianças, ou uma profissão, enfim. E começa a ficar meio, mas por que tanto? Mas por que tanto? E começa a querer uma certa, vamos dizer, vai mais devagar. E até começa a criar uma espécie de rejeição, porque a parceira, por exemplo, ela percebe que o homem não está fazendo aquilo normalmente, num impulso normal de afeto. Está querendo descarregar a ansiedade, usando ela como um objeto. E quando o homem começa a perceber que a mulher começa a botar uma barreira naquilo, vai mais devagar, ele começa a ir, pega aquele sentimento de persecutoriedade. Ele começa a se sentir rejeitado pela parceira. E aí vem, então, a violência, vou me vingar, o ódio. Ele não aguenta lidar com aquela situação que no final chama-se pelo povo assim de baixa autoestima. Não é bem baixa autoestima, a coisa é muito mais complicada do que isso. Mas ele começa a se sentir rejeitado por ela. Mas o que você tem? Você tem outro, você não me quer, você não gosta de mim. E aí vai, pode chegar, então, aliado à droga ou aliado à bebida, chega em situações, de fato, muito graves, de agressão física. Mas a coisa não começou ali, né? A coisa começou lá atrás. Então, aí a mulher também teve a participação dela, porque ela aceitou entrar nesse jogo de erotismo, considerando isso uma coisa muito importante na vida dos dois, quer dizer, supervalorizando na vida dos dois esse aspecto. Então, aí acaba criando uma situação difícil. Nossa, é uma situação bem complicada, né? E que explicação brilhante a gente teve aqui agora nessa live. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo vai gostar muito de refletir sobre tudo isso que a senhora falou. Porque nada disso é ensinado assim, né? Na mídia é um monte de acusação, um monte de dados, é um monte de julgamentos. E pelo que a senhora falou, é um caso muito específico, né? Deu pra viu, Júnior, essa escola de psicanálise que eu pertenço, que eu estudei, esse psicanalista, né, Dr. Norberto Kepp, eu considero ele um gênio da ciência, viu? Sinceramente, eu acho que ainda a humanidade vai se beneficiar muito com o trabalho dele, os livros dele, porque é uma libertação, Júnior. Quando eu vejo tanta gente nessa grande ilusão, né, que Freud falou, o futuro de uma ilusão. Eu digo assim, qual é o futuro dessa ilusão? Essa ilusão que está judiando da humanidade e sendo manipulados. O que me dá mais dó, Júnior, é a manipulação que a humanidade está passando por interesses econômicos, sociais e políticos, usando essa questão dos instintos do ser humano, que ele não consegue ter equilíbrio, ele precisa de orientação. O ser humano, olha, Júnior, a humanidade está muito enganada quando pensa que só o que tem matéria, vamos dizer, dinheiro, sexo, o que eu posso ver, o que eu posso pegar, o que eu posso experimentar, só isso é que existe. Só isso é que tem valor. O resto é blá, blá, blá. Quando, na realidade, Júnior, o que a gente não vê
é o mais poderoso. O invisível é o que tem mais poder. E como tem poder? Vamos dar um exemplinho. Na hora que um casal chega nesse nível de angústia, né, de relacionamento que chega a vias de fato de um querer matar o outro, não é uma questão sexual física que causa isso. É uma questão psíquica. É o invisível. É o invisível. Então, o mundo do invisível não é menos poderoso, pelo contrário, é muito mais poderoso. Tanto que a própria ciência da nova física, ela extrai energia em muito mais quantidade do magnetismo do espaço. Isso nós já temos essa tecnologia em desenvolvimento, que a gente não vê, não está enxergando, mas 80%, por exemplo, do que esse ventilador que está do lado, aqui do meu lado, consome, vem de um magnetismo que está no espaço. Não vem da tomada. Então, o poder que existe dentro da energia no espaço, que está fazendo os planetas girarem, a Terra rodar, isso é uma energia invisível. E a humanidade não tem controle disso. E nem podemos ter. Tem um ser muito maior que está controlando toda essa energia. E se a gente quer viver como se isso não existisse, se a gente fosse tudo bichinho, animalzinho aqui, comendo, dormindo, tendo relação sexual, tendo filhinho, não sei o quê, como animaizinhos, se a gente nascesse para isso, a gente estava todo mundo feliz, que nem o seu cachorrinho, né? Dá comidinha para ele, ele fica, abana o rabinho. O ser humano não é assim. O ser humano não é assim. O ser humano é complicado. Por quê? Porque ele não quer viver a realidade dele. E qual que é a realidade dele? Nós somos muito mais energia psíquica invisível do que física visível. A parte psíquica é muito mais forte e poderosa do que a física. E pode infernizar toda a humanidade o que está invisível e não o que está visível. Muito bom. Uma coisa que eu queria que a gente comentasse, tá? Imagina que uma pessoa como essa que a senhora falou, muito, enfim, já sofrendo essa patologia do erotismo, né? Já erotizada, enfim, elas têm dificuldade em manter uma conexão emocional, em se relacionar afetivamente com alguém? Sim, é o primeiro problema, porque ela troca o afeto pelo sexo. Ela troca o sentimento pelo físico. Ela atrapalha o sentimento muitas vezes. Ô, Júnior, se você tem uma amiga, ou uma mulher tem um amigo, ele é um sujeito magnético, agradável, inteligente, bom profissional, gentil, educado, um monte de qualidades, tá? E uma mulher bacana, amiga, se esses dois começam um relacionamento simplesmente do campo erótico, sem ter uma vida afetiva entre eles consistente, aquilo acaba tendendo a dissolver aquela amizade. Você acaba ficando inimigo do seu amigo e ela inimiga do... E não dá certo. Porque muitas vezes os dois estão fingindo, estão mentindo, estão se escondendo, isso é muito comum. Então já fica um pacto ali de mentira, que um começa a não respeitar mais o outro. Aqueles sentimentos bonitos, lindos, ficam dissolvidos pelo erotismo. Ok, tem lá uma excelente relação sexual, um excelente orgasmo, mas e a amizade, que tem muito mais valor, vai embora. Muitas vezes acontece isso. Você deve ter experiência de vida e de amigos que você vê isso acontecer. Aí entra problema. Entende? Então, você falou bem. A pessoa que é muito sensorial, ela não transita, ela não usufrui tão bem dos bons sentimentos como poderia. Porque precisa cultivar, né?
Precisa cultivar, Júnior, precisa cultivar o amor pela arte, o amor pela ciência, o amor pela civilização, o amor pela honestidade, pela justiça. A gente tem que incentivar essas coisas. A gente tem que tentar viver essas coisas, a beleza, a alegria, o espírito, o espiritual, os anjos, os astros, o cosmos, uma vida cósmica, entendeu? A gente tem todo um universo cósmico aqui para a gente viver, e aí a gente vai e reduz ali numa pornografiazinha. Que micho! Entende? É uma escolha, ficar preso ali que é o problema. Perfeito. E essa pessoa também não consegue ter relações de longo prazo, mesmo que ela fique com essa pessoa e queira, digamos, se comprometer, casar com ela e tal. Quais os desafios e, sei lá, os problemas que essa relação pode enfrentar? Você fala de dois amigos? Ou em geral? Que duas pessoas se conheçam. Ah. E só que por causa do erotismo, como que será que de repente uma pessoa pode enjoar da outra muito rápido? Pode não se satisfazer com uma pessoa só, pode querer trocar o tempo todo. Isso. Se for só uma ligação ou mais uma ligação erótica do que a afetiva, isso vai acontecer, claro. Enjoa rápido. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Por isso que hoje a gente vê tantos divórcios, tantos desquites, porque aquela ilusão, a ilusão foi desfeita. A ilusão. O erotismo é uma grande ilusão. Não que ele seja ruim em si, mas o que as pessoas esperam dele. A supervalorização que fizeram dele. Em troca, excelente, em detrimento daquilo que tem mais valor na nossa vida. Que é mais importante, mais rico, mais satisfatório, entendeu? A realização humana, profissional, social. Nota, Júnior, que com o aumento do erotismo, a arte, a cultura, a civilização, tudo foi descendo. Não temos mais aqueles gênios que tinha antigamente. Porque em vez de pensar no que tem que pensar para desenvolver um trabalho na vida, fica pensando nisso. Fica com aquela ideia fixa. É uma ideia que domina a mente, parece que possui, parece que é um demônio ou alguns que possuem a mente da pessoa e ela não consegue se libertar daquilo. O QI da nova geração está vindo pela primeira vez mais baixo que o dos pais. Exatamente. E o erotismo exerce uma grande parte nisso. Nessas aulas do cursinho que a gente deu, né, doutora, que a gente gravou, sim, lá também a gente fala, porque a inteligência fica embotada, não desenvolve. Se na adolescência, por exemplo, já 12, 13 anos, já começa a desviar assim, meu Deus do céu, aí os neurônios não funcionam. Por quê? Olha, Júnior, os nossos neurônios, eles se desenvolvem de acordo com a necessidade do uso deles. Certo. Se você não usa os seus neurônios para desempenhar determinadas tarefas, estudar, ler, trabalhar, pesquisar, raciocinar, se espiritualizar, gostar de arte, refinar seu espírito com sons, com formas, enfim, conhecimento, o mundo todo para ser conhecido. Se a gente não usa os nossos neurônios para falar uma outra língua, por exemplo, para falar bem a nossa língua, para a gente se fazer entender, nós nunca vamos... Fica com o cérebro embotado, o cérebro fica meio reptiliano. Entendeu? Fica um cérebro reptiliano, que é um cérebro... você já deve ter ouvido falar nisso, nas teorias de conspiração, mas é o tipo de cérebro ideal para o marketing. Porque as pessoas, elas só reagem movidas por instintos, vontade ligada aos instintos, comida, sexo, talvez dinheiro, mas coisas muito imediatas, como um reptiliano mesmo. E toda a parte do córtex, do raciocínio, da intuição, até de dons de telepatia, de percepção extrasensorial, dons
que a gente tem que desenvolver, né? Para estudar, para trabalhar, para fazer uma empresa, para criar um grande negócio, fazer uma realização boa para a humanidade. Você tem que raciocinar muito. Você tem que desenvolver seus neurônios. Não é fácil, não é espontâneo. A gente tem que desenvolver os neurônios. E se não desenvolve, aí chega numa idade tenra, não consegue mais subir na carreira, não consegue ganhar melhor, não consegue fazer nada, não sobe na empresa, às vezes fala, não, meu chefe não me dá chances. Mas a pessoa que não se deu chances, ela tomou um caminho ruim para ela e não está percebendo, entendeu? Então, muito o nível da humanidade vai baixando, baixando, e vai ficando cada vez com problemas intelectuais mais graves. E emocionais e físicos, né, doutora? Físicos também. Físicos também. Porque esse vício, ele gera um enorme estresse, né? Como todo vício. Então, ele vai criando um enfraquecimento imune. Não é por acaso que se tem tantas doenças infecciosas, não apenas as consideradas sexualmente transmissíveis, mas outras também, né? Porque são fatores aí que vão enfraquecendo a pessoa em todas as áreas, como a senhora falou. Muito bom. Tá vendo, Júnior? Vamos aproveitar esse eu falei gancho. assim, Júnior, olha, nós vamos levar um assunto para o seu público, que pode ser que eles não gostem. Você falou, não, meu público é um público, ó. E eu sei que é. Então, acho que muitos vão gostar e ver nesse assunto uma libertação. Perfeito. Quanto mais, melhor. Quanto mais informação, mais conhecimento, melhor, né? Eu queria que a gente aproveitasse esse gancho. A senhora está falando de doenças, de problemas que são... quais as consequências? Tem algum dado que mostra, tipo, o aumento, sei lá, de consumo de algum tipo de remédio, antidepressivo, alguma coisa que tem a ver com o erotismo? Pessoas como... no curso, né, que nós vamos lançar estão as cifras específicas, mas sim, tem correlação nesse grupo dos viciados em sexo com o aumento de algumas dessas doenças que eu mencionei, né? A depressão. E nós vemos que, de fato, essa doença aumentou bastante e o consumo de medicamentos, tanto que lá em Londres, né, no Rio, nos peixes eles têm esse fluoxetina, né, um dos medicamentos que mais se consome, porque o ser humano está se afastando cada vez mais de si próprio e do sentimento. Então, o Dr. Keppe já falava isso desde o livro Autosentimento, né? Quando a pessoa está muito ligada ao erotismo, isso já é um sinal de que ela tem um problema interior, com ela mesma, inclusive. Anterior a isso, entendeu? Ela foge de si mesma e desses problemas através do erotismo. O erotismo é uma ilusão de que a pessoa poderá ser feliz ali, com aquilo. É a grande ilusão do nosso tempo. E não que se ela está, assim, vamos dizer, muito ansiosa em busca disso, é sinal que atrás disso é que está o verdadeiro problema dela. E atrás disso é que ela tem que investigar, se tratar e melhorar e se libertar e ser alguém realizado na vida. E também continuar com uma vida sexual normal, né? Tanto que os viciados em sexo, Júnior, eles reconhecem que o gatilho para eles mudarem de parceiro ou parceira é quando eles começam a ter algum sentimento de afeto. Eles não aguentam aquele contato. Então, que interessante, cortam, né, doutora? É. Muito bom. Tá espantado, né, Júnior? Tô gostando, tô maravilhoso. Tá maravilhoso isso aqui. Essa pergunta aqui a gente tem que fazer, porque é uma coisa que tá... A gente tá perto do carnaval, tá sabendo, né? A gente tá perto do carnaval. Aqui aí, já tá carnaval, aqui. Na frente da faculdade já tá cheio de bloquinhos. Já, né? Ai. Vamos falar da Anitta. Anitta, que é atualmente a maior estrela brasileira, né? A maior artista do Brasil. Ela gravou um clipe muito polêmico recentemente, porque ela, lá no Morro do Rio de Janeiro, que ela é de lá do Rio, ela simulou um ato sexual dentro do clipe. E ela gravou, mas assim, é quase 100% real o negócio, né? E
E aí ela fez isso dizendo que ela estava divulgando o prazer, a mulher brasileira, o que é a cultura, o carnaval para o mundo, né? É a forma que ela encontrou de mostrar para o Brasil, para o mundo, sendo que ela tá fazendo carreira no exterior, muitos shows, assim por diante. E, enfim, essa daí é a maior estrela brasileira dos últimos anos, né? Na questão musical. Queria que a senhora comentasse, tipo, isso daí não é exatamente o problema, né? A pessoa representar um país, por ser um país onde as pessoas só pensam em prazer, onde as pessoas estão, digamos, fazendo atos sexuais no meio da rua e estimulando esse tipo de cultura e comportamento para uma nação toda, né? Não é um clássico sinal de patologia? Então, aí você vê a patologia individual, né? Esse erotismo que essas pessoas desenvolvem dentro da profissão que elas escolhem, e está tudo enquadrado dentro desse esquema, né? De uma grande ilusão, um delírio de que através daquilo a pessoa vai ser muito reconhecida, vai fazer sucesso, até dinheiro pode ter e um certo sucesso aparente, mas isso tudo vem acompanhado de um profundo sentimento de depressão, pelo uso que o mundo faz dessas figuras femininas. Você se lembra, vamos lembrar aqui de um caso clássico que você deve ter conhecimento, da Marilyn Monroe, que não era um caso assim extremo ainda, mas que foi usada como símbolo sexual, foi aclamada pelo mundo todo, assim como outras grandes atrizes ou do show business, etc., e que aquele tipo de sucesso financeiro que elas possam ter é acompanhado de uma profundo conflito existencial. São pessoas geralmente que têm que se recorrer, né, a remédios psiquiátricos, a bebida, a droga, para poder levar o dia a dia dela, porque é uma coisa muito fora da natureza dela, do ser humano. O ser humano, quando ele segue um rumo inferior para o que ele nasceu, ele vai se deteriorando como ser. E essa deterioração do ser provoca muita depressão, muita angústia e doenças mentais. Então, até hoje se discute, né? O que aconteceu com a Marilyn Monroe? O fato é que ela foi extremamente infeliz, declaradamente infeliz. E toda pessoa que é usada, como essa Anitta, ela é usada para fazer comércio, né? E tomando, vamos dizer, tirando vantagem da fraqueza do ser humano, dessa fraqueza, dessa queda do ser humano, e que vai deixar essas pessoas ainda mais angustiadas. Então é um tipo de atividade que vamos dizer, né, Júnior? A gente fica com pena. No final dá pena, pena das pessoas que dependem disso, pena das pessoas que supervalorizam isso. Estão todos enganados, estão todos angustiados. E pena maior ainda da atriz ou da pessoa que é usada para fazer comércio nesse campo. Ela pode até achar, né, que isso aqui é bom, ela pode até ter se enganar a si mesma, não, isso aqui vale a pena viver assim. Mas quando a idade começar a chegar um pouquinho mais, que a pessoa começar a deixar de exercer essa atração, né, na forma física, o corpo começa a envelhecer, o público começa a enjoar, e aí? Vão jogar ela embaixo do tapete, numa lata de lixo? Ou ela vai se suicidar? Ou ela vai ficar uma velhinha infeliz, drogada, alcoolizada? Eu acho que pessoas assim precisam de muita ajuda. Muita ajuda. Muita ajuda. Ela se sente infeliz com o corpo dela. Ela começa você disse assim que a Marilyn Monroe se sentiu mal e infeliz a vida toda, e normalmente as pessoas ficam assim, elas se sentem infelizes com o que exatamente? O vazio existencial.
Porque o ser humano, Júnior, olha, tudo no mundo, todos os seres no mundo tem, vamos dizer, uma espécie de um código, um DNA, tá? Nós temos, por exemplo, nós temos o nosso DNA de seres humanos. Nós, nesse DNA, nós temos armazenadas trilhões de informações. Eu nem sei se a doutora Julieta poderia dizer atualmente qual que é a ideia que os cientistas fazem disso, mas são trilhões de informações que nós temos no nosso DNA, nos nossos cromossomos, tá? E não são só informações físicas, vamos dizer, de proteínas, né? De partículas orgânicas, são informações energéticas. Como que um ser humano se comporta? Como que ele sente? Como que ele pensa? Para que ele está fazendo no mundo? O que ele anseia? Para que ele está vivendo? Para onde ele vai? De onde ele veio? Estou aqui no mundo para quê? Quer dizer, tudo isso nós temos programados no nosso DNA, que não é só físico, é psicogenético, é energético. Então, você sabe que um avô tinha uma determinada característica, um dom, aí de repente o neto nasce com aquele dom maravilhoso de ser músico, ou outro que era um cientista, e aí o filho segue aquela carreira, tem aquele ideal, enfim, são traços de personalidade, de cultura, de civilização, de espiritualidade, de união com os anjos, com Deus. Tudo é riquíssimo, Júnior. Nosso DNA. Agora, aqui no Brasil, os cientistas estão fazendo uns experimentos de acumular, de fazer um storage. Base de dados. Informação. Quando você guarda dentro de uma base de dados, estão fazendo isso no nosso DNA, pegando pedacinhos de DNA e dizendo que um mínimo pedacinho de DNA acumula muito mais informações do que o maior computador que já existiu no mundo. Olha que coisa! Que legal. Então, isso não é espontâneo, isso não é o acaso. Isso tem uma mente super inteligente que organizou esse universo, que bolou todos esses DNAs, tá? Que alimenta esses DNAs de dados e de informações, alimenta esse sistema que a gente tem energético. Então, nós estamos vivendo num submundo, viu? Nós estamos no submundo. Estamos no submundo. Nós estamos num submundo ainda, Júnior. A gente ainda não está vivendo no mundo que a gente deveria estar. Que o nosso mundo deveria estar usando uma porção de possibilidades, de talentos. Agora, se a pessoa se vê presa, né, num feixe de instintos, de erotismo, só naquele quadradinho ali, sendo usada, sendo humilhada, sendo questionada, se sentindo mal, aquilo não combina com o ser dela. O ser dela é muito mais do que aquilo. Então ela precisa fazer um esforço enorme para poder se convencer que aquilo é ser feliz. Tá? Foi isso que você me perguntou? Sim, eu queria entender justamente por que as pessoas tão famosas, tão desejadas e tão, enfim, cheias de luxo, né, se sentem felizes nessa posição. Porque aí ela diz assim, ok, estão gostando de mim por causa do meu corpo, minha carne, minhas formas, eu sou usada sexualmente, e eu, o ser, cadê o ser? Ficou lá, deixado para trás, esmagado, né? Maltratado, humilhado. O ser, a própria pessoa permite ser humilhada, ser usada. Então ela tem aquilo no fundo como uma grande dor. E muitas se suicidam. Muitas acabam se suicidando. Perfeito. Então a gente está aqui, Júnior, a gente está aqui para tentar ajudar o ser humano. Não é para condenar, não, isso, pecado, não sei o quê, canalha, patife. Não é isso. É conscientizar essa grande ilusão. Perfeito.
queria que a senhora falasse mais sobre o curso que a senhora comentou, que assim, é um curso sobre toda essa patologia do erotismo, vai ajudar muitas pessoas, tanto a quem quiser instruir alguém, né, quem for pai, mãe, a pessoa que estiver passando por algum problema nesse sentido, vai poder tomar consciência de tudo isso que está acontecendo. Isso. Então, eu queria que a senhora falasse mais sobre essa formação específica, né? Tá. Esse cursinho, Júnior, sobre erotismo, é um cursinho curto, tem 3 horas só, são 3 aulas, é bem básico, qualquer pessoa entende. Nós fizemos bem simples, para que essas pessoas possam ouvir, assistir, vai dar a chance delas depois, se quiserem pesquisar mais, né? Inclusive na internet, saber as fontes, e transmitir para os amigos, transmitir para aqueles que eles gostam, né? Então, é um curso sobre erotismo que é dado na faculdade comigo, a doutora Vila Real e a doutora Levinsky, que também é doutora em biologia. Então, ela fala todos os aspectos da biologia, entende? De reprodução, essas coisas todas. E bem básico. E vai estar disponível na plataforma Hotmart, né? Na plataforma Hotmart, que é simplesinho, fácil de usar. E nós vamos deixar aqui para você o link, as explicações e para os nossos... Deixa o link para o pessoal, para quem quiser adquirir. Qual que é o valor? 150 em 3 vezes. Fizemos bem razoável para poder viralizar. Perfeito, pessoal. Aproveitem aí, ó, tá? É um curso diretamente com a equipe e também com a própria doutora Cláudia Pacheco. Você viu que o que você aprendeu em 1 hora de conversa aqui, imagina que você vai aprender com as aulas, né? Especificamente dadas aí sobre esse assunto. Todo mundo que tiver interesse, só clicar no link aí. E, enfim, recomendo que vocês vão lá e aproveitem essa oportunidade. 3 vezes, né? Então fica baratinho, fica acessível. Todo mundo pode comprar. E com a qualidade, né, o ensinamento diretamente da Faculdade de Trilogia Analítica e Faculdade Trilógicas da doutora Cláudia Pacheco. Isso, que é baseada nesse cientista, né? Que ele é brasileiro e austríaco e alemão. Quer dizer, então ele é luso-germânico, né? Ele tem a lusofonia por Brasil, mas ele tem também a nacionalidade austríaca. E ele é vamos dizer, o mentor da faculdade de todos os nossos cursos. E que o pessoal está gostando bastante, viu, Júnior? Está ajudando muito a muita gente no Brasil e no exterior. Beleza. Bom, agradeço então aqui a oportunidade de conversar mais uma vez com a senhora. A senhora sabe da importância que a senhora tem aqui para mim, para o canal. O conteúdo que a senhora disponibiliza sempre é bom, sempre é bem-vindo. O pessoal adora, o pessoal me cobra mais vezes, né? Sempre que alguém comenta comigo alguma coisa assim, fala assim, olha, um dia eu estava assistindo seu canal, mas às vezes a pessoa assiste sempre, mas aquele dia que você falou com a doutora Cláudia Pacheco foi um dia muito importante, me ajudou muito, gostei bastante. Então é sempre muito elogiada a sua participação aqui. Também agradeço a doutora Vila Real, né, doutora Julieta. Agradeço aí mais uma vez a participação dela aqui também. E, enfim, vocês serão sempre muito bem-vindas aqui. Muito obrigada. Obrigada, Júnior. E também a gente gosta muito da sua audiência. E a gente sabe que tem gente de bem aí, de muito valor, e que vai entender o que a gente está falando e que vai levar a sério. Com certeza, com certeza. Bom, então, muito obrigado a todos pela transmissão. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e vai lá conferir o curso da doutora Cláudia Pacheco, tá bom? Esse curso específico sobre esse assunto. E nos vemos na próxima transmissão, pessoal. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Até. Tchau.